eu já fui apresentada, meu nome é Marina Alva. Hoje vamos conversar um pouco sobre as dúvidas mais pertinentes entre os alunos, né, sobre a avaliação ENAD. Sendo assim, a palestra ela está dividida em Conhecendo o ENAD, como está estruturado o site do ENAD, e conhecendo a prova do ENAD. Então, primeiramente, vamos falar sobre conhecendo o ENAD. Então, o que é o ENAD? Essa é a primeira dúvida que o aluno tem quando ouve a sigla pela primeira vez. Seja o formando, né, aquele que está terminando a universidade, seja o ingressante, ou seja, aquele que está entrando na universidade, porque, por incrível que pareça, ainda tem alunos que saem da universidade e têm pouca informação sobre essa avaliação. Então, essa sigla, ela diz respeito ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Foi criada sob a Lei de número 10.861, de 14 de abril de 2004, onde também foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS, que nada mais é que um indicador de qualidade dos cursos superiores. O órgão responsável pelo ENAD é o INEP, que é um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é subordinado ao MEC e responsável por todo o procedimento. A pergunta mais pertinente entre os alunos, quando ele ouve, né, sobre o ENAD e quando ele descobre que é uma avaliação, é se ele é obrigado a realizar o ENAD. Então, meu amigo, se você for indicado, você é obrigado a realizar esta avaliação. O ENAD, ele é um componente curricular obrigatório. Então, uma vez selecionado, você é obrigado a responder o questionário do estudante, que inclusive vamos falar mais adiante sobre, comparecer e assinar a prova. Agora, o que acontece se o aluno deixar de fazer um desses itens que aqui está sublinhado? Bom, se o aluno deixar de responder o questionário, né, que antecede a prova, ou mesmo, ainda assim, compareça à prova sem responder o questionário, o aluno, ele não vai ter a sua colação de grau. Ele só vai ter direito ao diploma depois que regularizar a situação com o INEP. E mesmo que ainda ele compareça à prova e não responda ao questionário do estudante, estará também inadimplente com o INEP. E só terá sua formatura depois de regularizar a situação. Turma, passamos 5 anos na graduação, passamos pelos professores mais difíceis, pelas matérias mais temidas. Não é a avaliação do ENAD que vai adiar o nosso objetivo. Bom, agora nós já sabemos disso. Qual o peso que tem de não comparecermos, né, para realizar a avaliação? O peso que tem que, mesmo que compareçamos e deixamos ali de responder o questionário do estudante, já sabemos o que vai implicar. Não vamos nos formar. E já que agora estamos cientes disso tudo, vamos comparecer à prova, vamos responder o questionário do estudante. Por que não vamos nos empenhar? Devemos nos empenhar, devemos vestir a camisa da universidade e mostrar o conceito que temos, né, em mãos, que podemos obter, que é um conceito de excelência, é o que vai elevar a nossa universidade e, consequente, vai elevar a nós também. Então, o comparecimento ao exame e a realização da prova, ele é registrado no nosso histórico escolar, para comprovação ao MEC e INEP. Agora, quem são os alunos que são indicados para fazer o ENAD? Então, cabe à coordenação do curso indicar os estudantes habilitados, que são aqueles estudantes que estão entrando, são os ingressantes nas universidades, que possuem carga horária menor ou igual a 25%, referente à sua grade curricular, e
os concluintes, né, que são os formandos, aqueles que possuem carga horária maior ou igual a 80%. Ambos, tanto os alunos ingressantes quanto os alunos concluintes, vão contribuir o seu conceito para obter o conceito do IDD, que é o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. O IDD visa avaliar o desenvolvimento do estudante até a sua formatura na universidade. O IDD, ele ainda vai resgatar a sua nota do Enem. Você achou que a sua nota seria esquecida? Não, você achou que faria a nota do Enem, simplesmente usaria para ingressar na universidade, no seu curso pretendido? Não, ele vai ser resgatado e utilizado como base de cálculo para a obtenção do conceito IDD. Então, notem que o ENAD, ele acompanha a vida do estudante desde o ensino médio até a sua formação. Bom, falamos então sobre os alunos que estão indicados, né, que são aqueles habilitados, que serão indicados, ou seja, os ingressantes e os concluintes. Agora, quem são os dispensados? Aqueles alunos que tiverem colado grau até a data informada no edital. E também aqueles matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil na data de realização do ENAD, em instituição conveniada com a sua instituição de origem. Agora, qual é o peso do conceito do ENAD para o aluno no conceito institucional? É o que vamos observar nesse organograma. A qualidade dos cursos, ela é mensurada a partir da avaliação externa, que gera um conjunto de indicadores de qualidade dos cursos, como o IDD, que a gente viu ali anteriormente, né, que visa avaliar o desenvolvimento dos alunos ingressantes e concluintes. O CPC também, que é o conceito preliminar de cursos, que vai avaliar o desempenho dos estudantes e o processo que o curso utiliza para a formação desse aluno. O conceito CPC, ele é obtido com base de cálculo no censo, referente ao corpo docente, que contribui com um peso de 30%, o questionário do estudante com relação à infraestrutura, organização didático-pedagógica, a formação acadêmica, que contribui para o cálculo com peso de 15%, o ENAD, que contribui com peso de 20%, e o DD, que contribui com peso de 35%. Depois, um outro indicador de qualidade dos cursos, muito importante, o IGC, que é o Índice Geral de Cursos Avaliados na Instituição. O IGC, ele é a média ponderada a partir dos CPCs, dos cursos de graduação e pós-graduação. Pessoal, notem, né, a partir ali, como tendo a base para obtenção dos conceitos CPC e depois o IGC, que utiliza dos CPCs, que a nossa contribuição, enquanto estudante, para a obtenção desses conceitos, é extremamente significativa. É 70% de 100%. É a nossa contribuição para o conceito. CPC, e a partir do conceito CPC, né, utiliza-se, então, esse como média ponderada, torna a enfatizar para a obtenção do IGC. E o IGC, ele é importante porque ele vai refletir no conceito institucional. O conceito institucional, que é o conceito da universidade, que muito tem da nossa contribuição, é o que vai avaliar e regularizar os cursos da nossa instituição. E daí, por que o IGC ele é tão importante? Conforme eu disse ali no slide anterior, o IGC ele vai refletir no conceito ENAD. O conceito ENAD ele varia de 1 a 5. E conforme vocês podem observar aqui na tabela, os conceitos estão atrelados a um intervalo de notas, né? Que vão ali do 1 ao 5, sendo o 1 conceito mais baixo e o 5 o conceito mais alto. Esses conceitos são divulgados pelo site do INEP em plataformas online. Então, pessoal, quanto mais alto
for o IGC, mais alta é a qualidade da universidade. Os cursos mais confiáveis contam com a avaliação a partir de 3, sendo que o ideal é o conceito 4 ou 5. Agora, aqueles cursos que possuem uma nota mais baixa, 1 ou 2, eles vão passar por uma avaliação mais rigorosa do MEC. O conceito IGC, ele vai refletir na distribuição de verbas nas universidades. Aqui nesse slide, vocês estão observando, né, então, um quadro que contém alguns dos cursos da FURG, e aqui estão apresentados os últimos índices obtidos por esses cursos. Então, dependendo ali do curso, o ano foi 2017, 2019. O conceito ENAD, obtido pelos cursos, todos obtiveram 3. O EDD, dependendo ali do curso, variou entre 2, 3 e 4. O CPC, dependendo também do curso, variou entre 3 e 4. Então, conforme estamos aqui observando, né, ao longo dessa palestra, o ENAD ele tem diversas finalidades, diversas funções. Entre elas ainda, avaliar o rendimento dos formandos de graduação, avaliar o desenvolvimento da formação geral e profissional, avaliar o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, e evidenciar a qualidade e a excelência dos cursos. Por que, então, a instituição deve acompanhar o resultado do ENAD? Bom, o resultado, ele é positivo ou não. E, independente do resultado ser positivo ou não, vai gerar consequências, também positivas ou não. Caso o resultado seja negativo, vai resultar em penalidades, que vão desde a supervisão das aulas até sanções e medidas cautelares, como a suspensão do processo seletivo para o ingresso, né, do aluno na universidade. Agora, quando a consequência do desempenho da universidade ela é positiva, ela é promissora, para o aluno resulta em mais quantidades de bolsas de mestrado e doutorado, que é fornecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Bom, e ainda também vai ali, né, influir em posições em empresas maiores com salários mais altos. Turma, empresas e indústrias têm ali consultado, né, o conceito, a nota do curso com relação ao ENAD. E, por vezes, algumas empresas e algumas indústrias também perguntam, né, ao ali entrevistado, ao candidato que está ali sendo entrevistado para o mercado de trabalho, pergunta o conceito. Então, esse pode ser um diferencial nosso na hora da entrevista, na hora do acesso ao mercado de trabalho. E para a instituição, vai gerar visibilidade. Se a instituição tem maior visibilidade, vai captar alunos sempre. E também a redução da evasão. Então, notem que até aqui vamos tendo conhecimentos de assuntos que até então, para nós, passava direto, era desconhecido, né? E agora que estamos de posse dessas informações, devemos promover mais discussões discentes sobre o ENAD em diretórios acadêmicos, empresas júniores e PETs, e incentivar a participação dos nossos colegas nos questionários institucionais. Agora, né, a FURG está com um questionário aberto, que é a avaliação do docente pelo discente. Então, utilize dessa ferramenta, né? Vamos ali mostrar qual é a nossa satisfação com relação à universidade. Vamos também, de certa forma, treinar, porque quando formos indicados lá para a avaliação do ENAD, a gente já vai ter destreza em ler, né, aquilo ali que está sendo proposto e vamos conseguir com mais facilidade atribuir a nota. Conseguiremos ser justo, né? Vamos ser ético também na hora de atribuir a nota que devemos atribuir, o que é correto. Também, promover momentos onde o aluno possa expressar suas ideias sobre o curso e conscientizar também da importância do ENAD
para a nossa carreira, né? Vocês viram ali no slide anterior que as empresas e as indústrias já utilizam do conceito do ENAD. E quando uma indústria, uma empresa, ela passa a utilizar determinado recurso, o que acontece entre as outras empresas que ficam sabendo, entre as outras indústrias? Começam a se propagar. E aquilo dali agora só tende a crescer. Bom, falamos então sobre conhecendo o ENAD. Agora vamos falar como está estruturado o site do ENAD, a parte técnica. Então, nesse slide está apresentado para vocês ali um endereço que vocês podem utilizar para entrar diretamente no site. Quem quiser, ó, pode printar, aproveita aí o feriado, depois que botar a matéria em dia, já vai ali, dá uma mexida, vê como funciona, né? Então, utilizei desse endereço, vou ser direcionado para essa página, gov.br. Agora, preferi pesquisar na web. Vou lá, coloco a minha sigla ali, avaliação, ENAD, vai abrir essa página. Vou selecionar orientações gerais. Vai abrir uma janela, seleciono site do ENAD. Então, vou ser direcionada para a mesma página que eu mostrei inicialmente ali para vocês, que é o gov.br. De qualquer forma, vocês vão chegar nessa página, que está estruturado da seguinte maneira. Primeiramente, aqui, ó, podendo clicar em provas e gabaritos. Ou ainda, questionário do estudante. Resultados. E também sistema. Caso vocês selecionem provas e gabaritos, vão ser direcionados a essa página que contém as provas e gabaritos com relação aos anos que houve o ENAD. Bom, selecionei ali o ano de 2019, né? Aí vai abrir os cursos que fizeram o ENAD neste ano. Vou selecionar Engenharia de Alimentos, ali vou ter, ó, me indica que tem ali prova, gabarito e padrão de resposta. Selecionei, cliquei, entrei na prova de Engenharia de Alimentos que foi aplicado no ano de 2019. E que a gente vai voltar nesse assunto um pouquinho mais adiante. Agora, se ao invés de eu ir em provas e gabarito, se eu for em questionário do estudante, selecionei ali, cliquei, sou direcionada para esta página, onde também podemos observar que temos todos os questionários com relação ali aos anos que houve o ENAD. O objetivo do questionário do estudante é compor o perfil, né, do participante ali que está realizando a avaliação. Então, essa é a oportunidade que o aluno tem para avaliar os aspectos do seu curso e formação. Vai ter ali uma primeira parte que constam de questões que vai do 1 ao 26. Ali vai traçar o perfil do aluno. Vamos encontrar ali dados pessoais, bolsas, auxílios, incentivos, entre outros. A segunda parte constam de questões que vão do 27 ao 68. Ali vai avaliar diversos aspectos do seu curso e formação. No item 30, por exemplo, diz: o curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras. Aí, mais à direita desse item, vocês têm ali as notas que podem ser atribuídas. A menor, né, que é a 1, discordo totalmente, a FURG me forneceu pouquíssimo disso. Ou ainda, posso assinalar ali o 6. Concordo totalmente. A FURG ela foi excelente nesse aspecto para a minha formação. Agora eu estou ali numa dúvida, né? O curso até que me propiciou essa experiência, mas eu vou atribuir uma nota 3, tá? Então, eu vou ficar ali na média. E assim, ó, vocês vão atribuir conforme, né, foi o seu percurso acadêmico ali, mas vão atribuir a nota com consciência, com responsabilidade, né, com verdade. E ali mais à direita da tela de vocês, tem o não sei responder. Geralmente isso acontece, né, quando o aluno costuma não participar dos questionários propostos pela instituição. Ele vai lendo ali rapidamente, às vezes não consegue fazer uma interpretação do texto, né?
E olha que a altura do acontecimento, ser um formando e não conseguir, né, não responder sobre um item, tá complicado. Mas, né, enfim, ele não sabe responder, marca lá, não sei responder. Agora, ele leu, entendeu, compreendeu o que está ali, né? Eu fiz lá a minha parte, lá na instituição do questionário que a universidade promove. Já tem uma familiaridade, mas ali eu identifiquei que a FURG não aplicou isso. Eu não posso nem avaliar, porque eu li e entendi, mas a universidade não aplicou aquilo ali para mim. Então, eu coloco, não se aplica. E assim por diante. Vocês vão lendo e vão ali atribuindo a nota dessa forma. E se vocês forem em resultados, ali vocês vão ter aspectos diversos com relação ao curso que vocês vão observar. Clicando em resultados, né? Novamente ali tem os anos disponíveis com relação ali ao ENAD. Selecionei o ano 2019 e o curso Engenharia de Alimentos. Caso vocês forem nos anos iniciais ali, que começou o ENAD, vocês vão ser direcionados para opção de Engenharia Grupo 4, que é onde vocês vão encontrar o curso de Engenharia de Alimentos, né? E outras áreas também correspondentes a esse grupo. Bom, estou lá, fui buscar a opção resultados, quero observar ali os aspectos do meu curso ali, no ano de 2019. Então, ali, pesquisando, eu posso, inclusive, comparar determinados resultados do curso Engenharia de Alimentos com cursos de outro estado, com cursos de outra região. Então, ali, você vê qual é a tua finalidade da tua pesquisa, do que você quer observar, e você pode ainda fazer essas associações. Ali, ainda na mesma página de resultados, se vocês rolarem o mouse um pouquinho mais para baixo, vocês têm ali, ó, relatórios de instituições de educação superior e de cursos. Se vocês forem nessa opção, vocês vão chegar nos conceitos dos cursos mais diversos, né, que a universidade, que a FURG fornece para nós, alunos. Então, vamos agora seguir aqui o passo a passo. Cliquei aqui, selecionei, vou ser direcionado para essa página. Ali onde diz relatórios de IES, essa sigla diz respeito a instituições de educação superior. Vou selecionar consultar relatórios de IES. Selecionei, vou ser encaminhada novamente para uma outra página. Eu posso preencher, né, esse quadro, ou não, simplesmente eu coloco o ano e a instituição de interesse, que no meu caso é a FURG. Botei o ano lá, 2019, a instituição é a FURG, coloco em pesquisar. O site vai fazer a busca, vai fazer a pesquisa, vai achar a instituição, a FURG, e eu vou pedir para gerar o arquivo em PDF. Gerei o arquivo, está aqui, o relatório, né, com relação ao ano de 2019. E aqui dentro, quando eu fizer a minha pesquisa, eu vou achar ali o conceito dos cursos. No caso, ali na avaliação do ENAD para o ano de 2019, o curso de Engenharia de Alimentos obteve um conceito 3. Nesse slide, o que vocês observam agora é a nota do aluno, né? Com relação ali, né, o endereço que vocês podem acessar e depois de realizar a avaliação, vocês podem consultar a sua nota. E aqui vale ressaltar que a nota do aluno, somente ele pode buscar. Nem a universidade vai ter acesso à sua nota. Então, né, se vocês já quiserem printar, guardar o endereço, vocês vão utilizar esse endereço e vão entrar direto nessa página e vão selecionar o item entrar com gov.br. Selecionei, ali vai abrir uma janela, vou acessar agora como estudante. Selecionei, sou direcionada para essa página onde eu preciso ter
o CPF e a senha. Se eu não tenho a senha, eu vou criar aqui no ícone verdinho, né, que diz crie sua conta gov.br. Agora, caso eu já tenha baixado o aplicativo, né, porque eu estou monitorando ali alguma bolsa que eu recebo. Caso eu já receba algum auxílio do governo, eu já tenho a senha. A senha, ela é a mesma. Se vocês tentarem criar outra senha, a única coisa que vai acontecer é a atualização, é a troca da senha. A senha é a mesma. Então, já estou de posse da minha senha. Ou criei ela. Botei ali meu CPF, vou colocar avançar, vai abrir uma nova janelinha logo ali abaixo, vou digitar a minha senha e vou entrar na página aonde eu posso ali escolher à esquerda da tela de vocês o boletim de desempenho. Escolhi, quando eu escolho essa opção, aí eu vou entrar na página onde eu tenho acesso à minha nota, né? Essa edição aqui é do ano de 2019 e a situação do João é concluinte. Nessa mesma página, rolando ali o mouse um pouquinho mais para baixo, vocês vão ter acesso à nota com relação à formação geral, né? Que são as questões de formação geral que vocês vão encontrar lá na avaliação do ENAD, de múltipla escolha e discursiva, também componente específico, múltipla escolha também e discursiva, com pesos diferentes. E abaixo, a nota final. Indo um pouquinho mais para baixo, na mesma página, vocês vão ter alguns esclarecimentos com relação ao peso, né, de alguma nota ali, alguma dúvida pertinente que vocês ainda tenham na página. Bom, falamos então sobre conhecendo o ENAD, como está estruturado o site do ENAD, e agora vamos falar sobre conhecendo a prova do ENAD. Bem, a prova do ENAD constam de 40 questões, sendo 10 questões de formação geral, onde 2 delas são discursiva e 8 objetivas. As objetivas, por vezes, eu vou chamar de múltipla escolha. Então, pessoal, é a mesma coisa. Objetiva, múltipla escolha, ok? Para a formação, então, dessas questões, né, que é comum aos cursos de todas as áreas, é utilizado do princípio dos direitos humanos, que constam da ética, democracia e cidadania, responsabilidade social, meio ambiente, inovação tecnológica, entre outros. Já a formação específica, que é próprio de cada área, serão 30 questões, 3 delas discursivas e 27 objetivas ou múltipla escolha. Então, as questões discursivas vão avaliar aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Pessoal, na avaliação do ENAD, as pessoas deixam muito as questões discursivas em branco. Eu penso que nós estamos na altura, né, ali da nossa formatura, que não cabe questão discursiva em branco, não cabe. Nós devemos ter ali um compromisso conosco, né? Eu acho que é questão de ego. Vamos fazer as questões discursivas. Lembra que eu falei que eu ia retornar na prova do ENAD? Então, esse é o momento. Então, essa é a prova da Engenharia de Alimentos, que foi aplicada no ano de 2019. Ali na primeira página, tem as instruções para a realização da avaliação. E logo abaixo, temos como está estruturado as questões, que constam de formação geral, tanto discursiva como objetiva. E o peso dos componentes no cálculo da nota é de 25%. Já o componente específico, que também consta de discursivas e objetivas, como peso do componente no cálculo da nota, esse tem
a colaboração de 75%. As questões discursivas, eu vou deixar para vocês procurarem lá no site, dar, né, aquela pesquisada, conforme eu falei, aproveitar aí o feriado. Eu sei que o tempo está corrido, final de período, né, muita coisa para estudar, mas é importante, gente, a gente buscar a prova lá no site, né, ter uma familiaridade com as questões. E também, quando a gente tem essa familiaridade, a gente não pode esquecer que devemos monitorar o tempo, né? Então, façam uma ou duas, 3 questões, vejam o tempo que vocês levam para fazer aquela questão, para ter noção, né, de quanto vocês podem gastar, se caso vocês forem indicados para avaliação do ENAD. Então, nesse slide aqui, um pouco fora dos padrões, né, a questão está printada, mas isso é estratégico, né, para que vocês tenham a percepção do todo, da questão como um todo. Inicialmente, ali observa-se um texto base, que é a instrução e o suporte. Depois temos o enunciado, que é o comando de resposta que a questão dá para o aluno, e abaixo as alternativas. Uma delas é o gabarito, e as demais, os distratores. Daqui por diante, todas as questões apresentadas foram questões da avaliação do ENAD de algum ano. Então, o gabarito, ela é a resposta correta, né? Ela corresponde à situação, problema, proposta. E os distratores são as demais. Então, distratores. Primeiro, e para nós, alunos, né, é aquela questão que qual foi o aluno que nunca passou por isso? Vamos ler ali primeiramente para falar sobre. O distrator, ele deve ser correto, se considerado independente do problema formulado no enunciado. Então, qual é o aluno que nunca ficou em dúvida na hora de responder a questão múltipla escolha, na hora de responder a questão objetiva? Aí ele vai lá, lê a opção A. Aí ele tem a certeza que não é, está feliz da vida. Eu estou feliz, li, falei, tenho certeza que não é. Leio a opção B, li a B, não é a B também, estou feliz. Aí vou para C, li a C. Opa, parece ser a C. A minha professora falou isso aqui, tenho certeza. Agora vou ler a D. Li a D, tenho certeza, também não é a D. Nossa, estou rezando para também não ser a E, porque eu vou marcar a C e vou para a próxima questão feliz da vida. Li a E. Fiquei com dúvida, porque eu li alguma coisa sobre e no livro tal. Meu Deus, e agora? Porque estudamos tantas coisas, são tantas informações, e a gente quer absorver esse mundo de conhecimento e vem a dúvida. Então, pessoal, o que nós devemos ter atenção, né? No enunciado, né? No que o texto base também propõe. De que forma, né, o enunciado dá ali o comando de resposta? Por quê? Às vezes o aluno ele fica preso à resposta, ele fica buscando um E diferente, um mais diferente, para ver se consegue tirar a resposta certa. Mas, além de ter atenção no resultado em si, na opção, infelizmente, nós devemos voltar ao enunciado, ler com mais atenção, ler o comando de resposta, e prestar atenção nessa frase, né? Que o distrator, que é esse que não é considerado, que não é a resposta correta, né? Ele diz o seguinte, ó, ele deve ser correto se independente do problema formulado no enunciado. Isso devemos ter em mente, então, que a resposta correta, ela tem que estar dentro do texto, ela tem que estar dentro do comando da resposta, tá? E agora vamos acompanhar os demais distratores que constam ali. Devem atrair os que não possuem habilidade na questão ou aqueles que tentam adivinhar a resposta.
devem ainda ser resposta plausível, ter semelhança em relação à alternativa correta quanto à ordem de grandeza ou à forma de apresentação. Podem apresentar os erros comuns que os alunos apresentam nas aulas e ainda possíveis soluções errôneas para o problema apresentado no enunciado. E agora nós vamos ver alguns tipos, né, de exemplos de questões que foi abordado pelo ENAD. Constam de 5 tipos diferentes, 5 modalidades, que são, primeiro, afirmação incompleta ou complementação simples. Item 2, resposta única. Item 3, interpretação. Item 4, complementação múltipla. Item 5, asserção razão. Então, agora, retornando ao primeiro item. Afirmação incompleta ou complementação simples. O enunciado ele está incompleto e a alternativa deve completar a frase proposta. Então, para este exemplo de complementação simples, tem aqui, né, uma questão do ENAD do ano de 2013, né, onde observamos o texto base. Temos o enunciado, que é o comando de resposta, que ele está direcionando o aluno para completar. Vejam bem, de acordo com o fragmento do poema acima, a vida é, então eu esqueço o mundo, agora para mim só existe esse poema, só vou pensar nele, e eu tenho que completar esse poema. E logo abaixo, as alternativas, e já está ali assinalado o gabarito. Segundo, resposta única. O enunciado está em forma de pergunta e a alternativa deve responder à pergunta. Então, como exemplo, temos aqui esta questão, né, onde temos como texto base um texto 1 e um texto 2. O enunciado, em forma de pergunta, né, ele está dando o comando de resposta para o aluno. Lá no início do enunciado diz: os textos 1 e 2 discutem alguma coisa. Lá no final ele já fala: a questão é tratada respectivamente de quais pontos de vista. Então, eu tenho que responder com base no ponto de vista com relação aos textos 1 e 2. E abaixo, as alternativas, e também já assinalado o gabarito. Item 3, interpretação. O enunciado propõe uma situação, estímulo, e a partir desta, o estudante organiza as ideias, dados e informações para resolvê-la. Ali vocês vão ver nesse tipo de questão, tabela, diagrama, gráfico, ilustração, charge, e por vezes até uma mistura entre um e outro, conforme esse exemplo aqui, Temos, mais uma vez, o texto base, que para esse tipo de questão, em geral, é menor quando comparado com as outras questões. Temos o enunciado, e propõe uma situação estímulo, que para esse exercício, para essa questão, é o gráfico e a ilustração. Então, nós devemos organizar nossas ideias, né? Ler o gráfico, não é interpretar, é ler o gráfico e associar com a ilustração, porque é o que diz o comando de resposta que ali está, A relação entre o que é mostrado no gráfico e a charge não é a minha opinião, não é o que o jornal está dizendo, é o que diz o gráfico e a associação com relação à ilustração. E logo abaixo, as alternativas e já marcamos ali o gabarito. Próximo, quarto item, complementação múltipla, né, que se assemelha um pouco à complementação simples. O enunciado e resposta devem se complementar. A diferença é que, para esse tipo de questão, vamos ter afirmações ou negações. Em geral, 3 ou 4 afirmações ou negações. Temos, mais uma vez, o texto base da questão. Depois, o enunciado, que, para este caso, temos 3 afirmações. E o comando da resposta.
diz, é correto o que se afirma em, então, com base ali no meu texto, com base nas afirmações, eu vou assinalar a resposta ali, que no caso, com o comando de resposta, me indicou que é correto. Poderia ser incorreto também. E aí, nesse momento, a gente tem que ter uma atenção, né, da questão do correto, não ser correto, ser verdadeiro ou falso. E as alternativas está assinalado o gabarito. Por fim, asserção razão. Consiste na análise de relações onde duas proposições que são ligadas pela palavra porquê, sendo que a segunda proposição pode ser ou não a razão ou justificativa da primeira proposição. Então, temos aqui no exemplo da questão o texto base e as duas proposições, A1 e A2, que sempre será linkada, que sempre será ligada por esta palavra porquê. No próximo slide, né, vejam que as questões são grandes, tem ali o comando da resposta que é dado para o aluno. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então, eu tenho que me direcionar somente aquelas duas proposições. E, mais uma vez, né, ali as alternativas, é onde a gente vai fazer a análise, e o gabarito ali assinalado. Então, o que vocês observaram com com esses exemplos? Que temos as mesmas estruturas, né? Texto base, comando de resposta, alternativa. E são questões extremamente longas. Daí eu enfatizo a importância de vocês retornarem, né, lá no site, buscarem as provas, lerem minuciosamente, tentar resolver uma questão e outra, o tempo ali que vocês precisam ministrar na hora da avaliação do ENAD, isso é fundamental, tá? Vai fazer toda a diferença, vocês sabendo administrar, para terem calma e, às vezes, não deixar de responder uma questão corretamente, porque vocês estão ali apressados, ansiosos, porque tem que entregar a avaliação. Então, aqui consta o QR Code nesse slide, que vocês, inclusive, podem estar acessando neste momento, porque já estamos encaminhando para a finalização da palestra, né? Tem nesse QR Code aqui que vocês vão acessar o vídeo, que é disponibilizado, que foi feito com carinho ali pela DAID ADG FURG, né, para todos os alunos da FURG. Ali em cima também consta o endereço do YouTube, caso vocês queiram printar. Por favor, divulguem para os seus colegas, para os seus alunos. Vamos, né, tirar essa questão do aluno não saber, não ter informação, vamos diminuir isso o máximo que a gente puder. Bem, e agora, antes de terminar e agradecer a presença de todos, eu quero convidá-los, né, para uma autoavaliação bem rapidinho, né? Como é que você, aluno, faz a assimilação com relação à matéria que você aprende na universidade, né? Com relação ao que você aprende no curso? Qual é a técnica que você utiliza para assimilar um conteúdo? É a leitura, né? É chegar em casa e escrever diversas vezes o que o professor te ensinou? É falar alto? É ler, né? E, ao mesmo tempo que está lendo, estou escrevendo, vou explicando o que eu entendi ali para mim mesma, vou conversar com meu aluno, com meu colega, porque às vezes ele faltou, e a forma como eu passo para ele, eu estou assimilando também, e eu gosto disso, né? É a maneira como eu tenho de assimilar melhor. Mas se não, né, se isso não acontece, se eu tenho uma dificuldade com alguma matéria, eu posso usar qualquer técnica, eu posso passar o dia inteiro escrevendo, fazer diversos exercícios diferentes, mas tem a matéria daquele professor que eu não consigo entender. Gente, meu Deus do céu, será que eu não vou me formar por causa daquela matéria? Às vezes não é nem a matéria, eu estou com bloqueio, eu não estou conseguindo assimilar o conteúdo de forma, assim, geral, né, da universidade ali, que o curso propõe para minha formação. O que eu devo fazer? Com certeza, você deve procurar
ajuda, né? Porque vergonha é não procurar ajuda. Então, você deve procurar ajuda. Se você é um pouco mais envergonhado, vai naquele professor, né, que conversa sobre matéria, que você tem mais facilidade de tirar dúvida com ele. Vá ao seu orientador. E por que não a ajuda de um psicólogo? A universidade, a FURG, ela fornece esse serviço para nós, alunos, gratuitamente. E agora sim, eu quero terminar a nossa palestra com a frase da Marie Curie, que diz: a vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Nós devemos ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Então, pessoal, é mirar no nosso objetivo e seguir em frente. Então, agradeço a participação aqui de todos os presentes, né? E aqui fica o contato para vocês. Vou abrir agora para perguntas, né? A DAI de ADG FURG também está aqui conosco. Qualquer dúvida,